Olá, Tuane, tudo bem com você? Olá, Rose, eu estou bem, e você como está? Muito bem também, super animada. Seja muito bem-vinda, sejam muito Obrigada. bem-vindos ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. E o tema de hoje é convivência com pets no nosso orquidário. Uma convivência pacífica é possível? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Rose? Ainda mais que você vive isso no seu dia a dia aí com suas... A estrela, a lua, A a sol. e os gatos também, né? Exatamente, né? Então vamos tirar um pouquinho das dúvidas do pessoal em relação a isso? Sim, vamos sim. A gente escolheu esse tema para falar hoje aqui, Tuane, porque muitos cultivadores de orquídeas, né, muito amantes de plantas e outras plantas também, inclusive, adoram ter os seus animais de estimação também. E a gente precisa, assim, dominar o cultivo e controlar os nossos pets para que tenhamos uma convivência ali pacífica entre todos. Aproveitando essa sua fala, me diz quais são os principais desafios que os cultivadores de orquídeas, tanto nos seus orquidários quanto em casa, no seu quintal também, acontece tendo bichinhos de estimação em casa? Os cães e os gatos, principalmente, eles adoram xeretar em tudo, né? Eles gostam de cheirar, principalmente ali o substrato das orquídeas, se estiver ao alcance deles. E os gatos, muitas vezes, eles não mexem com as plantas propriamente dito, mas eles passam, eles vão andando, eles vão entrando assim entre os vasos e às vezes pode acontecer de tombar algum vaso, Sim. né? Derrubar alguma planta assim que esteja com a sua brotação nova, as suas florações, e isso sim pode causar alguns probleminhas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existem algumas espécies de orquídeas que elas são mais resistentes a alguns pets? Propriamente Muitas dito? orquídeas, ou a maioria delas, são realmente resistentes. As orquídeas, elas não são assim umas plantas tão frágeis, a não ser as micro-orquídeas, as mini-orquídeas, que se um cachorro for lá e morder, ele pode automaticamente tirar a planta inteira do vaso. Ele morde, ele puxa, né? Mas uma preocupação das pessoas assim em relação às orquídeas e os pets, principalmente Sim. os cachorros, é que pode ser que existam algumas orquídeas tóxicas. Isso é o que passa pela mente de muitas pessoas, né? Mas eu já pesquisei sobre isso, é claro, e muitas das orquídeas não são tóxicas para os animais. Mas existe um porém, que a gente tem que evitar esse contato, essa invasão realmente dos nossos cachorrinhos, né? Mordiscando tanto o substrato das orquídeas, igual eu tenho a minha pincher aqui, a minha cachorrinha, a filhote ainda. Sim. Se eu deixar uma planta ali no chão, ela cata os pedacinhos do substrato para ela brincar e fica mordendo, né? E quando eu coloco o adubo orgânico do lado, então o pedacinho do substrato já vem junto. Isso a gente tem que evitar para não correr o risco de dar uma diarreia ali, um vômito na cachorrinha e nos demais cachorrinhos também, se eles chegarem a mexer com o substrato da orquídea. Agora, em relação às folhas, os meus, pelo menos, eles não têm o costume, mas nós sabemos Tem alguns. que existem cachorros que, por um desvio comportamental ou algo parecido, eles realmente têm o costume de mordiscar plantas, independente de que tipo de planta for. E isso é uma coisa que é preciso corrigir na educação dos pets para que eles não estraguem as nossas orquídeas. As orquídeas, elas são plantas especiais e se a gente danificar as folhas ou as flores das orquídeas, a gente tira o embelezamento delas. Principalmente para as pessoas que gostam de expor as suas orquídeas, mostrar para as suas visitas, para os seus amigos, para os seus parentes e principalmente, e mais importante que isso, aquelas pessoas que cultivam as suas orquídeas com fins de vendas ou com fins de levar todas para exposições, né? E nesses casos as plantas elas precisam estar impecáveis. Então a gente precisa evitar o contato dos nossos animais de estimação com os vasos das nossas orquídeas, para que não ocorram esses pequenos incidentes. E quais são as dicas que você dá pra gente acontecer exatamente e evitar essas situações? Independente do jeito que você cultivar as suas orquídeas, se lá no orquidário, numa área externa, ou se dentro de casa, na varanda, dentro do apartamento,
você precisa posicionar os vasos da sua orquídea de forma que não dê acesso facilitado para os bichinhos de estimação, principalmente os cães. E os gatos também, eles adoram dormir em cima de vasos de plantas, né? A gente sabe que existem gatos que dormem até em cima de vasos de cactos. Exatamente. E com as nossas orquídeas, então a gente precisa evitar, facilitar esse ninho ali para os gatos e para os cães, para eles não dormirem em cima das nossas orquídeas. E quem cria pássaros também é a mesma coisa. Às vezes tem pessoas que criam seus pássaros até mesmo solto, né? Ou que acostuma tratar os passarinhos nativos mesmo, né? E eles vêm. Então tem que evitar que esses pássaros venham retirar de dentro do vaso das suas orquídeas as fibras que nós colocamos ali para o enraizamento das orquídeas. Eu tenho aqui o meu orquidário, ele é amplo, mas por algumas passagens assim, alguns pássaros entram, sabe? Corroílas. Eu não ligo não porque eu gosto delas, mas elas fazem assim, elas entram no orquidário e saem procurando onde tem fibras, principalmente aquelas fibras de coco fininhas e compridas, e carregam os fiapinhos para os seus ninhos lá, para fazer os ninhos delas lá, para criar os seus filhotinhos, né? Como eu tenho bastante orquídeas ali, bastante vasos, eu não ligo, porque para mim não faz muito estrago. Sim. Mas aí vai depender de cada pessoa cultivando ali, se não quer que as corruílas ou outros pássaros, os canários nativos também, eles gostam de vir retirar as fibras, né? Então aí nesse caso você tem que tapar todas as entradas, se o seu orquidário é externo, e dentro de casa já é mais difícil. Dificilmente eles entram, né? A nossa própria presença já afugenta os pássaros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E com os gatos é a mesma coisa. Evitar a entrada deles no ambiente onde eles conseguem acessar os vasos das orquídeas, e com os cães a mesma coisa. Entendi. Você acabou de responder uma pergunta, acredito eu. Você utiliza algum tipo de suporte ou proteção específica para orquídeas quando há pets no seu orquidário, no seu quintal ou em casa? Geralmente eu aconselho a manter as suas orquídeas dependuradas. Se você tem uma parede onde você consegue fixar alguns suportes, é uma boa alternativa. Ótima ideia. Porque assim, nem os pets, que são os cachorrinhos, e nem os gatos, e nem os pássaros também conseguem acessar ali. Então você protege as suas orquídeas e automaticamente você protege os seus pets também, porque assim eles não vão mordiscar nem o substrato, nem os brotinhos, nem as folhas das orquídeas, que a gente não pode danificar as folhas das orquídeas. Aí a gente sabe que orquídeas são plantas assim mais lentas para crescer. Isso porque elas têm o seu desenvolvimento de forma perene. As orquídeas vivem por muitos anos. Você danificando um broto jovem da orquídea, você vai perder aí vários meses, né, de desenvolvimento da sua planta. Então a gente precisa evitar. Se você cria os seus pets ali dentro de casa e você cultiva as suas orquídeas também dentro de casa, é possível você manter as suas orquídeas na parte aérea, ou em cima de algumas bancadas, né, ou na mesa, ou no parapeito da janela, de forma que seus cachorrinhos não acessem. E se for gatos, também é preciso tomar cuidado com eles também, para eles não acessar as suas plantas. Aí você vai ter que utilizar algumas estratégias para educar os seus gatos para que eles não acessem o seu orquidário. Existem telas de proteção, aquelas telinhas de cordinhas fininhas, cordinhas de nylon também, ou o próprio sombrite. Você consegue fazer paredes assim que bloqueiam a passagem dos seus pets ali até o seu espaço do orquidário, né? Se você cultiva ali na varanda do apartamento, você consegue fazer um espacinho ali, né? Consegue sim, com essas telinhas de proteção para proteger as suas orquídeas. Agora surgiu uma dúvida também. Quem não tem essa ambientalização para as orquídeas ficarem seguras em seus pés, e os cachorros que urinam ali, o que acontece se deixa as orquídeas no chão? Esse é um ponto muito importante que a gente precisa evitar de qualquer custo, porque a urina do cachorro, ela é forte, a do gato mais ainda. Ela
chega a queimar os brotinhos e as raízes, principalmente as pontinhas, e aí o atraso da orquídea no seu desenvolvimento é inevitável. Então a gente tem que evitar isso a qualquer custo. De preferência, nesses casos, quando os cachorros não têm assim um comportamento muito adequado, né, para o convívio com as orquídeas, o aconselhado é você cultivar as suas orquídeas de forma suspensa, realmente. Você coloca suportes lá na parede, isso conforme o espaço que cada um tem, para você manter as suas orquídeas na parte aérea, sem incomodar os seus pets também, porque eles também querem o livre acesso ali, para eles terem o seu espaço, para eles brincarem, correrem, né, se exercitarem, sem o dono, sem o orquidófilo ficar preocupado ali, sofrendo com as orquídeas, né, com possíveis danos, principalmente com a urina dos animaizinhos. Que é bem difícil. É um mito, então, dizer que quem cultiva orquídeas não pode ter bichinho de estimação? É um mito, sim, Tuane, porque é possível de diversas formas conciliar ali o cultivo das orquídeas, arrumar o espaço adequado para elas, seja em cima de bancada, seja de forma aérea, assim, em alguma parede, algum muro, e também cuidar dos seus pets. É possível, sim. Conta para mim, a gente tem mais uma perguntinha aqui. Quais são as melhores práticas para posicionar orquídeas em ambientes onde há circulação de pets? Você já respondeu isso um pouquinho, né, Rô? Mas me dá mais alguma dica pro pessoal, assim. Por exemplo, como garantir que as orquídeas recebam luz adequada sem que fique ao alcance dos animais? Sim, é escolher um espaço independente de onde você mora, seja uma casa, seja um apartamento, seja uma chácara, um sítio, uma fazenda, que tenha lá o seu espaço no jardim, onde você pode cultivar as orquídeas. Você sempre tem que procurar um local ideal que forneça luz suficiente para as suas orquídeas. Se for perto de uma janela, você posiciona a sua planta ali onde não dá acesso para os cachorros e para os gatos ou outros bichinhos que tem ali na casa, né? Porque tem pessoas que gostam de tartarugas, de hamsters e outros, né, bichinhos, coelhos. Os coelhos também gostam de morder folhas, né? Então temos que cuidar deles. Mas aí você tem que pensar se aquele ambiente ali, aquele espaço está fornecendo a luz suficiente para a sua orquídea. Independente se tem animal de estimação na casa ou não, a iluminação para as orquídeas é um dos 3 pilares principais para o cultivo bem-sucedido de orquídeas. Rô, e qual a importância de um assunto desse para um podcast? Por que você escolheu falar um pouquinho disso? Tem alguma experiência própria para nos contar ou alguma história que você já ouviu em relação aos pets e orquídeas? Aqui mesmo no meu cultivo, Tuane, durante tantos anos, eu sempre convivi com as minhas orquídeas e com os meus pets. Então, eu fui observando ali na prática, sabe? Observando o comportamento deles e delas, o que elas têm o costume de instintivamente farejar e mexer, e pegar e morder e comer e engolir e ingerir, né? Então a gente vai observando e observando também os pets de outras pessoas, de outros amigos orquidófilos que eu tenho, né? É a mesma coisa quando tem crianças em casa, a gente também precisa ficar atento, porque as crianças também gostam de mexer nos vasos, eles têm aquela curiosidade natural, né, de conhecer, saber o que é, tocar, manusear, mexer no substrato. Então os pets, eles também são muito curiosos, principalmente no período em que nós fazemos a adubação da orquídea, porque o cheirinho do adubo orgânico que nós colocamos é atrativo para eles, principalmente quando nós lidamos com aquele adubo orgânico de origem de farinha de ossos. Nossa. E também existe o outro adubo orgânico também de origem da mamona. Eles exalam realmente um cheirinho mais forte que atrai os pets. E enquanto a isso, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode deixá-los ingerir esses adubos, que pode provocar algum problema de desordem no intestino deles, né? No estômago, pode dar vômito, diarreia. Então isso é muito importante a gente tomar cuidado. Então por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, para
a gente tomar consciência, né, do que pode ocorrer tanto com as orquídeas, que nós não podemos deixar os nossos bichinhos de estimação danificar as suas partes, porque prejudica realmente a beleza da nossa orquídea. As orquídeas a gente quer como plantas de companhia pra gente, como plantas ornamentais, mas a gente precisa de manter a sua fisionomia ali, a sua fisiologia, tudo intacta, né? As folhas íntegras, os brotos, as raízes. Os cachorrinhos adoram comer raízes assim, mordiscar, né? É uma diversão para eles, principalmente para os filhotes. Então a gente tem que evitar o contato, manter as plantas de forma mais no espaço aéreo, ali onde você pode pendurar as suas orquídeas, ou numa bancada que eles não tenham acesso, principalmente os filhotes. E você já respondeu um pouquinho sobre isso, mas vamos deixar mais claro para o pessoal. As orquídeas, elas não são tóxicas para os pets, para os animais, mas a gente deve evitar para não causar essas coisas que você disse aí, né? Sim, a maioria das orquídeas não são tóxicas para os animais, mas é preciso sempre tomar cuidado, porque, por exemplo, de uma pessoa para outra, há diferenças assim nas suas reações alérgicas, né? No seu próprio metabolismo. E com os animais não é diferente. Alguns animais são mais sensíveis, mesmo que a planta não seja tóxica, se ele for ali mordiscar o broto, a folha e mastigar e engolir, pode dar algum probleminha neles também, né? Intestinais ou de enjoo, alguma coisa assim. Então, evitando é sempre melhor. Não quer dizer que se o cachorrinho for comer a folha da orquídea que ele vai ter uma crise ali de convulsão e vai morrer ali. Não, não é tão grave assim, mas é preciso evitar, porque a gente não quer os nossos pets passando mal e nem as nossas orquídeas danificadas, né? Esse também é muito importante. Orquídeas danificadas você não pode levar para exposição. A gente não gosta nem de mostrar para as pessoas, minha orquídea está toda comida. É a mesma coisa quando entram alguns insetos no orquidário e mordiscam as folhas das nossas orquídeas e raspam as folhas assim para se alimentar e deixa a nossa orquídea feia, danificada, faltando partes. A gente não deseja isso, né? Esteticamente é desagradável você ver uma orquídea toda mordiscada. Então, a gente precisa evitar por isso. E cuidar também da saúde dos nossos pets. Vou contar uma situação que a gente tive lá em casa. Logo que nós mudamos para nossa nova casa, minha mãe fez um espaço de jardim com pedrinhas. E ela plantou algumas orquídeas, algumas outras plantas também. E aí a gente fez um cercadinho nesse espaço. E a gente pegaram um cachorro de doação. Ela estava passando no comércio. E o cachorro mais quietinho ali chamou a atenção dela e da minha irmã. Eu tava trabalhando. De porte grande ou pequeno? Disseram que era pequeno, não ia crescer. E era o cachorro mais quietinho ali. E aquele cachorro mais quietinho chamou a atenção da minha irmã, que era pequena na época. E minha irmã ficou com dó e eles resolveram pegar, né, adotar esse cachorrinho. Nós já tínhamos um. Gente, um dia a gente saiu e tinha cercadinho, tudo bonitinho. A minha mãe tinha esse cuidado, né? Porque ela gosta muito de plantas. Quando nós chegamos, não havia mais nada. Parecia que ia ser outra casa, outro terreno. A gente não sabia o que tinha acontecido. Foi um desastre total. E a gente teve que, então, reeducar a nossa cachorra, né? Porque a gente não tinha passado nenhumas técnicas ainda. Pra que a minha mãe pudesse ter o cantinho dela ali. Mas ela foi triste. Foi triste, hein, Rô? Isso me lembrou daquele episódio do filme Marley e eu. Verdade. Foi tipo aquilo. Foi o mesmo sentimento que eles tiveram. Realmente, quando eles têm assim, um problema de desvio comportamental, né? Ainda não foram devidamente educados, eles aprontam. Eles aprontam. Se eles pegarem uma orquídea, eles detonam. E principalmente os cachorros de porte grande, né? E quando são filhotes é tudo igual, não importa se são de raça pincher igual a minha, que é desse tamanhozinho assim, mas ela é pior do que o Marley. Eles detonam. Tuane, igual, por exemplo, quando a gente cultiva as orquídeas assim ao ar livre, pendurado nas árvores ou nos muros, seja um espaço assim externo, né? E se você tem aves em casa, igual muitas pessoas têm aves
da família dos psitacídeos, que são aquelas aves que têm o biquinho arredondado. Sim, por exemplo, os periquitos, as agapornis, os papagaios, igual eu tenho meus papagaios aqui. Você não pode deixar esse tipo de aves próximo das orquídeas. Os meus papagaios, há alguns anos, eu cuidava deles assim, soltos no quintal. E eles subiam nas árvores, subiam nos pés de goiabas e detonavam os galhos, né? Porque eles adoram bicar e tirar pedaços, assim, para seu próprio exercício mesmo. Sim. Ah, claro, lá na floresta eles podem fazer isso à vontade, né? Mas aqui, assim, em cativeiro, realmente, a gente evita que eles estraguem as plantas. Eu sempre pego galhos das minhas árvores, assim, que eles podem morder, bicar, igual os pés de goiaba, e coloco lá no viveiro, que é um viveiro bem amplo, bem grande. Então lá eles se distraem bastante com esses galhos. Eles aproveitam. Sim, mas se eu deixar ele perto das minhas orquídeas, igual um vaso desta pastoral aqui, essas pastoral enormes, em um dia eles detonam esse vaso todo. Chegar e uma planta que você leva 20 anos para mantê-las assim nessa estatura, os papagaios detonam. Então, para quem tem os seus pássaros em casa também, principalmente os psitacídeos, tomar cuidado com o convívio dele junto com as orquídeas. Não é só cachorro e gato. Rô, outra pergunta que surgiu aqui para mim. Que dicas você daria para alguém que está começando a cultivar orquídeas e já tem animais, bichinhos de estimação? No seu orquidário, no seu quintal, na sua casa? Uma pergunta muito boa, Tuane, para quem está começando, ainda não está ali acostumado com aquele convívio ali entre os seus pets e as suas plantas. A gente já vai dizendo assim logo de cara, as orquídeas são plantas especiais, são plantas valiosas, realmente, independente da espécie que for que você tenha, que você goste. Olha que coisa mais maravilhosa, Tuane. Então a gente aconselha, mantenha as suas orquídeas em um ambiente assim, bem posicionado, que não dê um fácil acesso para os seus bichinhos de estimação. Independente de qual tipo de bichinho você tem em casa, um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, uma tartaruga, um coelho e esses outros mais comuns que as pessoas têm em casa, né? Um calango, tem muitas pessoas que têm calango. Os calanguinhos escondem-se assim nos vasos. Então você posiciona de uma forma aérea, pendura suportes ali, pregue suportes na parede ou no muro, né? Ou mesmo ali na sua varanda. Pregue suportes aéreos na parte aérea da parede e pendure os seus vasos de orquídeas. Para isso, você pode usar aqueles suportes iguais a este aqui, ó, essas hastes. Deixa eu pegar aqui. Igual com estas hastes aqui, ó, tá vendo? De arame. A gente consegue fixar o suporte na parede e pendurar os vasos das orquídeas. Assim, não tem como os seus gatos e os seus cachorros e os outros pets possíveis que você possa ter acesso às suas orquídeas. Aí você vai cultivar de uma forma tranquila as suas orquídeas, sem prejuízo para as folhas, sem prejuízo para as flores. E você já precisou adaptar algum espaço aqui do seu quintal, do seu orquidário, para ter essa boa adaptação e boa ambientalização para os seus pés em questão das orquídeas? Sim, há algum tempo atrás eu cultivava alguns vasos no chão. Aí eu comecei a observar que a minha cachorrinha, ela gostava de ir lá e cheirar o substrato para pegar o adubo orgânico. Que estava ali. Principalmente depois que a gente coloca, né? Que ele tá assim, um adubo mais fresco, mais cheiroso, mais atrativo realmente. Sim. E também pegar os pedacinhos de substrato. Não que a madeira vá fazer mal pro cachorrinho, porque a gente coloca sempre aquelas madeiras mais que a gente compra assim, esterilizadas, né? Próprio para as orquídeas. Mas elas gostam de mordiscar e ficar ali brincando e tirar pedaços. E, claro, pode até engolir, né? Então eu evito de deixar os vasos das orquídeas no chão, principalmente quando eu estou trabalhando aqui com as orquídeas, que no dia de mexer com as orquídeas, esse ateliê aqui, ele fica repleto de vasos para todo lado, né? E a gente faz os trabalhos assim em lote, agrupa várias plantas e depois a gente leva para repor lá no orquidário. E se eu deixo aqui no chão assim, às vezes as cachorrinhas, elas gostam de ver xeretar realmente. Então eu já tomo cuidado com isso, evito colocar no chão, deixo sempre
assim, de maneira mais suspensa, mais alta, que elas não tenham acesso. E para as pessoas que têm cachorros grandes, principalmente, né? Tomar esses cuidados também. Então tem que avaliar o comportamento do seu pet, sempre ali, todos os dias, para que eles não danifiquem e também não sofram, né? Não sejam repreendidos, não recebam broncas, né? Porque os cachorros, né? Os cachorros são muito semelhantes aos seres humanos. Sim. Eles gostam de brincar, eles gostam de correr, é igual às crianças gostam de ter liberdade. Sim. A gente também, quando está fazendo as nossas atividades, a gente se concentra aqui e tal, e às vezes canta, às vezes fala alto, às vezes incomoda outra pessoa chama a atenção. A gente também não gosta de ser repreendida, né? As crianças não gostam de ser repreendidas, os cachorrinhos também não gostam, embora a gente precisa educar na hora certa. Sim. Né? Na hora certa. Isso, e saber como educar também. A gente não pode sair agredindo os nossos pets, né? Porque isso, ninguém gosta de ser agredido, muito menos nós. Educar não é agredir. A mesma coisa com as crianças. Então a gente tem que saber lidar ali com a situação de cada momento. E nós falamos de 2 mitos aqui já, em questão das orquídeas serem tóxicas, e também em relação a quem cultiva não pode ter animais. Tem algum outro mito ou algum equívoco que as pessoas comentam sobre isso? Tuane, existem pessoas que têm assim um pensamento na mente, ou porque ouviu outra pessoa falar, ou porque, sei lá, a pessoa tem que escolher, fazer escolhas. Muitas vezes ela pensa assim, eu vou ter que escolher entre ter as minhas orquídeas ou ter os meus bichos de estimação. Então, a gente pode esclarecer aqui que isso é um mito que a pessoa não precisa ter, né, na sua mente. É possível o convívio entre as orquídeas e os pets, ajustando ali o espaço, usando técnicas assim para a gente proteger as nossas orquídeas dos nossos pets, mantendo as nossas orquídeas de forma suspensa, ou com cercadinhos, ou com telas que vedem a entrada dos seus pets ali no espaço das orquídeas. Então é possível sim que haja esse convívio entre o dono das orquídeas, o dono dos pets e todos eles ali no mesmo ambiente, desde que cada um respeite o espaço do outro. Eu adorei a conversa de hoje. As perguntas, por enquanto, são essas. Eu acho que vai surgir mais alguns depois que for publicado isso daí, hein, Rô? Sim, é possível, Tuane. Então a gente sempre recomenda que quando surjam dúvidas, que os nossos visitantes deixem as perguntas ali nos comentários, porque assim a gente pode depois trazer mais sobre algumas informações sobre esse tema, e a gente convida a todos a participarem toda terça e toda quinta, a curtirem, né, os conteúdos e a compartilharem também com outras pessoas. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Pode fazer, Tuane. Fale um pouquinho qual a semelhança do seu amor com os seus pets e com as orquídeas. Ai, Tuane, o meu amor pelas orquídeas, o meu amor pelas minhas cachorrinhas, pelos meus gatos e os meus pássaros, eu acho que é o mesmo tamanho, sabe, para todos. Eu gosto de todos, mas é claro, eu controlo assim o convívio de todos para que seja um convívio pacífico, né, e que ninguém sofra, nem os meus pets e nem as minhas plantas. Ótimo, adorei sua resposta. Tuane, eu convido você a voltar aqui. Próxima semana temos mais conteúdos novos. E convidamos os nossos ouvintes também a voltarem aqui todas as semanas. E maratonem os conteúdos aqui, a todos os nossos podcasts, né, Tuane? Exatamente. E a gente fica muito feliz e o nosso canal cresce também. E sigam o nosso perfil. E a gente aguarda vocês no nosso próximo podcast. Tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal.